roteiro da apresentação, basicamente o roteiro da tese, certo? Começando com uma breve introdução, revisão bibliográfica, contexto, revisão conceitual. Nós adotamos essa estratégia, né, colocando alguns conceitos importantes que a gente trabalha, né, no decorrer desse trabalho. Desenvolvimento, materiais e métodos, então, o que nós realizamos, o desenvolvimento dos resultados e discussões e, finalmente, aí, as conclusões do nosso trabalho. Então, essa será a sequência da apresentação. E eu já começo, né, mencionando que esse trabalho ele tem uma particularidade, no caso, ele é integrante, né, do programa DAI. O programa DAI, Doutorado Acadêmico para a Inovação do CNPq, certo? Lá dos objetivos do programa, fala, né, sobre oferecer aos doutorandos a oportunidade de fazer projetos de pesquisa mais próximos da realidade da indústria e também oferecer às indústrias, né, o benefício da pesquisa em alto nível. Então, a ideia do programa DAI é fazer essa aproximação entre o mundo acadêmico e a prática do que acontece na indústria. Então, esse trabalho é uma parceria entre o CNPq, a Unesp, a Yamatec, que é a nossa empresa parceira, e também a UIN, a Agência Unesp de Inovação, que é uma agência que dá suporte no apoio técnico, questão de contratos e desenvolvimento de patente, né? Dá um suporte técnico na parte da burocracia, certo? E o foco desse programa é o desenvolvimento de soluções inovadoras com potencial de aplicação para a indústria, né? No caso, para a empresa parceira. Então, é um pouco diferente, né, do doutorado convencional, porque a gente tem, inclusive, a questão da parceria e tem todo esse contexto do trabalho. No caso, a nossa empresa parceira, a Yamatec, é uma empresa de monitoramento de consumo de água e de localização de vazamentos através do geofone, o radar de solo. Então, o produto-chave da empresa deles atualmente é o geofone, que é aquele instrumento, parece um radarzinho, que você vai passando no solo, procurando ali por poças d'água, por acúmulo de água que indique vazamento. E eles têm, né, um interesse em avançar essas tecnologias, expandir o portfólio também para outros produtos. Tá? Então, as frentes de trabalho são o desenvolvimento do dispositivo de consumo, né, para monitoramento de consumo, utilizando, então, rede sem fio de longo alcance e baixo consumo de energia. Uma solução anterior deles era baseada em sinal de celular, GPRS. Então, eles tinham essa questão, uma tecnologia já um pouco atrasada e que estava sendo cara. Então, eles trouxeram, né, essa questão para o escopo da parceria, né? Então, desenvolver outras formas de comunicação e também a questão da localização de vazamentos através dos algoritmos, né, de aprendizado de máquina. Então, basicamente foi isso que eles trouxeram para nós como proposta no desenvolvimento do projeto e ao longo desses temas a gente norteou o nosso trabalho. Então, um pequeno contexto, né, sobre as perdas de água e como esse problema ele é significativo. 1/3 dos países do mundo tem perdas de água superiores a 40%, ou seja, são um índice bastante grande. E quando a gente fala sobre esses índices de perda, estamos falando sobre água já tratada. Então, é água que foi coletada, passou pelo processo de tratamento, teve todo o custo do tratamento e foi perdida no meio do caminho. Foi perdida nas redes de transmissão, nas redes de escoamento mesmo. Nos países em desenvolvimento, né, um prejuízo financeiro bastante grande, né, cerca de 3 bilhões de dólares por ano, que já são dados que já faz alguns anos que esse levantamento foi feito. Então, se considerar aí o avanço, né, da economia, esse valor já deve ser até maior. E a realidade brasileira, né, nós temos muitos recursos hídricos, o que dá uma falsa sensação de segurança, mas temos problemas institucionais, temos limitações tecnológicas, limitações de legislação, e a realidade brasileira em 2020 era essa média aqui de 40% de perda de água tratada, né? Então, algumas regiões com um pouco mais, outras com um pouco menos, mas na média o Brasil perde cerca de 40% da água que trata. Então, esse é um problema bastante significativo, né, do ponto de vista da própria situação atual, né, e o próprio foco que a academia tem dado, né, não só a academia, mas toda a sociedade, a questão de ter um mundo sustentável, né, da sustentabilidade, né? Então, toda essa questão
da gestão da água, ela também é parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Enfim, tem toda uma demanda por soluções para esse problema que atualmente a gente enfrenta. A cidade inteligente, então, ela surge como uma resposta do mundo, do universo tecnológico para esse problema. Ou seja, nós aplicamos tecnologias de informação, tecnologias de comunicação, para promover, então, melhor qualidade de vida e o crescimento sustentável na área da energia, na área da água, dos transportes, enfim, diversas aplicações que fazem parte do contexto urbano. E no contexto de internet das coisas, nós temos, então, a capacidade de prover os serviços para a cidade inteligente. Então, usando a internet das coisas, né, usando esse contexto de ferramentas tecnológicas da internet das coisas, a gente consegue prover esses serviços que são necessários. Monitoramento, controle, enfim, todas essas características que a gente precisa. Caracterizados, então, por operação distribuída e conectada em rede, por isso que o nosso trabalho aborda a questão da rede de comunicação, e é um ponto bastante importante para a gente poder propor uma solução. E também, né, o que são as coisas, né? São objetos dos mais diversos tipos conectados à internet. Então, é nesse contexto que o trabalho se situa, e esse é o horizonte que a gente está abordando. Com o objetivo geral, então, de produzir, né, de propor um sistema de monitoramento das redes de distribuição de água que seja capaz de identificar e localizar os vazamentos. Tá? Então, especificamente, como nós trabalhamos elaborando modelos computacionais para a gente ter a disponibilidade de dados necessária para fazer treinamento dos algoritmos e tudo mais, projetar o protótipo do dispositivo de campo, no caso do sensor, que é parte da solução, até do ponto de vista comercial da empresa, no escopo da parceria, o protótipo era um ponto importante. Aplicar as redes de grafo, as redes neurais de grafo, ao problema da localização de vazamentos em redes de distribuição, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre as particularidades desse tipo de rede, e também avaliar o desempenho do algoritmo em diferentes situações, até para, como proposta tecnológica, a empresa ter uma noção de como isso pode ser aplicado na parte, quando eles forem, de fato, vender o produto. Né? Então, também tem esse ponto do desempenho, que era uma necessidade que a gente tinha de avaliar. No mais, então, as contribuições do trabalho são implementar técnicas recentes do aprendizado de máquina ao problema da detecção de vazamentos. Então, no universo, né, da gestão de água, nós temos a detecção e a localização dos vazamentos. Então, detectar é tranquilo. Localizar é a parte mais difícil. Tanto que o produto da empresa, né, o Geofone, é uma localização manual. Então, nós queremos uma solução para fazer a localização de forma automática. Propondo, então, um sistema de monitoramento aderente às tecnologias de IoT e cidades inteligentes, detectar e estimar a localização com menor quantidade de dados, porque na literatura nós temos opções que fazem a localização, porém, com alta quantidade de dados, e aí nós não conseguimos transmitir usando as redes de IoT, e também é um sistema, aqui no nosso caso, que ele não precisa de estratégias adicionais de posicionamento de sensores. Na literatura tem várias soluções que elas dependem do posicionamento do sensor. Então, você precisa fazer um estudo sobre como você vai dispor os sensores e outro estudo sobre como aquilo vai funcionar. Então, a gente faz uma proposta que seja mais direta nesse sentido. Resumo da proposta, então, são dispositivos sem fio com baixo consumo de energia, redes de comunicação de longo alcance. A gente chama de plataforma IoT, seria uma plataforma de forma bem genérica para fazer o armazenamento e a gestão dos dados. Então, todos esses dados coletados de diferentes pontos, eles precisam ser concentrados, né, e organizados, e com a finalidade, né, do uso dos algoritmos de aprendizado de máquina para performar essas duas tarefas, então, detectar e estimar o local, que no caso é o ponto mais importante do nosso trabalho. E uma interface de usuário que resulte aí no sistema de gestão.
telas, dashboards históricos, dados para consulta ali e para armazenamento também. Então, na bibliografia que nós encontramos, no ponto de vista, né, das tecnologias para cidades inteligentes, as redes LPWAN, Low Power Wide Area Networks, são redes com longo alcance, né, marcadas pelo longo alcance, o baixo consumo de energia, baixa taxa de transmissão de dados e conseguimos também um menor custo de transmissão. Então, relativamente a esses pontos, são vantagens para a nossa implementação. Quanto à detecção de vazamentos em redes de distribuição, essa divisão é feita em duas partes. Então, normalmente são sistemas passivos, ou seja, a detecção manual, a inspeção manual de alguns pontos. Então, faz através do próprio geofone, um exemplo de sistema passivo, através da observação da inspeção visual. Então, foi visualizada uma poça ou alguma marca de vazamento. Dessa forma, a gente tem ali sistemas passivos, circuitos de câmeras, robôs, enfim, formas que normalmente dependem, né, ou de um esforço muito grande e também, várias vezes, da habilidade do operador. O próprio geofone é um exemplo. A habilidade do operador interfere bastante no resultado. E já os sistemas ativos, nós temos 3 grandes grupos. Então, primeiro, baseado em transientes, ou seja, o transiente hidráulico é quando, no momento do vazamento, você tem uma perturbação dentro daquele fluxo de água. Mas, para isso, temos uma alta demanda de dados e, muitas vezes, usando hardware específico. Então, a aquisição em altas frequências. Então, isso aqui é inviável para o contexto de LPWAN. A gente não consegue utilizar. Modelos, então, modelos computacionais, a gente tem a dificuldade em obter modelos que sejam precisos. E também os sistemas baseados aí em dados, onde se usa informação de monitoramento permanente. E é nesse contexto que o nosso trabalho entra, né? Sistemas aqui que utilizam os dados de monitoramento permanente para chegar na solução, para chegar na localização do vazamento. O aprendizado de máquina. Então, temos várias técnicas que podem ser usadas para detecção e outras vertentes que são usadas para localização. E algumas delas, né, requerem taxas de aquisição bastante altas. Tá? Então, como, por exemplo, quando se usa aprendizado de máquina para análise de transientes, ou até mesmo outras técnicas que envolvem taxas de aquisição ou funcionam muito bem quando as taxas de aquisição são altas. Sem essas altas taxas de aquisição, eles já não funcionam tão bem. E nas aplicações de IoT, o que se encontra atualmente é um foco majoritário no monitoramento do consumo. E são técnicas normalmente de baixa complexidade para a detecção de vazamentos. Então, dizer se tem ou se não tem. Isso é o que se faz em IoT na maioria dos casos. Então, trazendo também as aplicações baseadas em grafos, né? O aprendizado de máquinas sobre grafos, ele é uma solução bastante recente, né? Que tem ganhado destaque em vários campos de aplicação, com aplicações em diversos ramos. Então, existe já documentado em eletrônica de potência, em cibersegurança, em sistemas de recomendação. Então, o aprendizado de máquina baseado em grafos, ele é uma crescente, certo? E por isso que nós trouxemos para o escopo desse trabalho. E, finalmente, né, nós não encontramos na literatura soluções que simultaneamente englobem esses 3 pontos. Então, as redes neurais de grafo, muito pelo caráter recente, né, por ser bastante recente, que sejam adequados às limitações de transmissão das redes LPWAN e contemplem, né, essa integração em soluções de IoT, dispositivos, plataformas, enfim. Então, é dentro desse aspecto que nós encaixamos ali o nosso trabalho e as contribuições estão nesse sentido, de a gente integrar esses três quesitos para uma solução desenvolvida para essa finalidade do vazamento, da localização dos vazamentos nas redes de água. Então, conceitual aqui bem rapidamente, né, sobre as redes de distribuição de água. Para treinar os algoritmos, precisamos de muitos dados.
E o escopo dessa pesquisa é um pouco diferente do que se faz normalmente, que são redes de pequeno porte. E aí, de novo, vem da parceria, que a empresa tem interesse em validar essa solução para instalações industriais, conjuntos habitacionais, diferente das aplicações normais que aparecem em cidades inteiras, regiões metropolitanas, em redes de bem maior porte. Para isso, então, nós utilizamos o EPANET, né, e uma ferramenta para MATLAB, que facilita ali na gestão dos dados. Os principais componentes, né, então, são os nós, os pontos, né, ou as juntas, ou os pontos de consumo, os pontos de medição, o encanamento, reservatórios de bombas, né, e as perdas de carga que estão ligadas à tubulação, característica do modelo hidráulico. Com os modelos estabelecidos, então partimos para as redes de grafo, que implementam, né, aprendizado de máquina sobre grafos. E qual é a vantagem do grafo? É que ao invés de eu ter uma planilha, uma tabela, onde eu tenho o dado do sensor tal, no instante tal, eu tenho, então, além dessa informação do tempo e da variável medida, eu também tenho a localização dela. Então, a localização desse ponto dentro da rede, ela também é parte do processamento. Então, os grafos, né, são pares ordenados de nós e arestas, representados através de matrizes de adjacência ou matrizes laplacianas. O filtro convolucional de grafo, que é a ferramenta de aprendizado de máquina, ele traz essa característica de localidade, ou seja, as operações convolucionais, elas se transformam, então, numa propagação de informação por nós adjacentes. Então, o processamento do primeiro nó do grafo, depois ele se propaga para os dois próximos, depois para os seus vizinhos e assim sucessivamente. A informação ela se propaga dentro do grafo, né, através dessa ferramenta chamada filtro convolucional. E quando nós implementamos, então, a função não linear ponto a ponto, nós temos, então, o chamado perceptron de grafo. Então, a não linearidade ponto a ponto, a função não linear, em conjunto com o filtro convolucional, é o que nós chamamos de perceptron de grafo. E a partir desse momento, para cada perceptron, né, eles sendo empilhados em camadas, é o que nós chamamos aí normalmente de GNN, de rede neural de grafo. Então, essa é a composição. E qual é a vantagem? É a gente incorporar a disposição espacial da rede no próprio processamento, né? Incorporar essa informação do qual é o ponto aqui, outros pontos, aquele ponto de medição está conectado, qual é a característica da rede, o layout da rede. Isso tudo é incorporado ao próprio processo do aprendizado de máquina. Seguindo, então, para os materiais e métodos, né? Nosso trabalho, então, organizado ali, sensores distribuídos, são os instrumentos de medição, teremos medição em vários pontos da rede, conectividade de longo alcance e baixo consumo de energia. Então, dentro do universo das LPWAN, nós adotamos o LoRaWAN, é uma das soluções que estão disponíveis dentro de LPWAN, nós adotamos o LoRa. Plataforma IoT, então, a plataforma de aquisição e armazenamento de dados, então, fazendo toda essa gestão, e aplicação de aprendizado de máquina, né, no caso, as redes neurais de grafo, que é para cumprir essas tarefas de detecção e, principalmente, da localização do vazamento. Então, bem resumidamente, né, seria nessa figura, eu tenho vários pontos espalhados, um gateway, um concentrador, recebendo todas essas informações, o armazenamento na plataforma e o processamento distribuído, produzindo, então, né, um sistema ali de monitoramento e gestão, onde eu tenho a indicação tanto dos dados históricos, porque o monitoramento é contínuo, e também a localização ali do vazamento quando é percebido ali algum evento anormal. O dispositivo de medição, então, contamos com um módulo de transmissão LoRaWAN, um sensor de pressão, montamos essa bancada para os primeiros ensaios, então contemplando também dentro dessa placa, né, a gente utiliza ali a porta para o hidrômetro, então também contagem de pulsos, né, faz parte do monitoramento do volume de água, e para a empresa parceira também era interessante, então foi adicionada essa funcionalidade no nosso protótipo, além da pressão, também contando o volume de água ali naquele mesmo dispositivo.
Então, os modelos de simulação computacional possibilitam a simulação de vários cenários, inserção de vazamentos, coisas que a gente não consegue fazer no cenário real. Então, forçar um vazamento no sistema real é muito mais trabalhoso e muito mais caro. Variados modelos de representação do consumo. Então, nós podemos representar consumo de forma diferente. Por quê? Unidades consumidoras diferentes têm perfis diferentes. Então, essas variações são contempladas nos nossos modelos de simulação. Nós específicos para simular consumo e outros para simular vazamento. E aí a coleta de dados no mesmo intervalo de tempo que teria no dispositivo de medição real, no dispositivo LoRaWAN. Então, dá um exemplo prático, seria uma pequena rede, sistema de abastecimento, pontos de consumo externos, onde nós não sabemos o que acontece, e a partir, então, desse ponto de entrada, nós temos a rede monitorada. Então, uma sub-rede dentro de todo o contexto da cidade. Né? Por exemplo, um pequeno espaço ali que nós monitoramos esses nós para fazer ali dentro a análise e a estimação dos pontos, né, de onde acontece o vazamento. Seria basicamente essa a ideia. O algoritmo de GNN, então, ele precisa do grafo equivalente da rede de distribuição. Então, nós transformamos o que é uma rede, onde nós temos medidor, uma junção em T, o ponto de consumo. Nós transformamos esse desenho em um gráfico e expressamos através da matriz de adjacência, que vai ilustrar ali as conexões de cada ponto com os seus adjacentes. Então, como nós transformaríamos essa rede real para um gráfico? Contemplando todos os pontos de medição, todas as juntas e todos os pontos de consumo. E nós partimos, né, do pressuposto que são monitorados, então. Tem medição na entrada e em cada unidade de consumo. Esse seria o ponto de vista, o cenário da nossa aplicação. Monitoramento em todos esses pontos de consumo e no ponto da entrada. Então, a execução do algoritmo consiste nas entradas, né, suas matrizes de adjacência. Então, sem essa informação não funciona. E os atributos nodais, no caso, os dados de pressão. Na literatura é muito comum se utilizar pressão para análise de vazamentos. Então, até pela facilidade em medir, a pressão ela acaba sendo mais vantajosa. E a saída é a distribuição de probabilidades de todo aquele gráfico. Então, contendo a probabilidade de cada nó ser o mais próximo ao vazamento. Então, para cada nó, ele vai ter uma porcentagem ali de probabilidade de ser ou não o mais próximo ao vazamento. Então, as entradas, o processamento, a saída, então, é uma distribuição de probabilidades. O protótipo do dispositivo, né, então, baseado no ESP32, um módulo de transmissão LoRaWAN e com conexões e componentes eletrônicos aí diversos para a operação dos sensores. Então, o desenvolvimento do protótipo, né, ele serve para validar justamente pontos como, por exemplo, qual é o tempo mínimo de aquisição que nós conseguimos utilizando o LoRaWAN. No nosso caso, foi 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, nós conseguimos fazer a comunicação da informação. Então, com base nisso, a gente desenvolve os modelos em software. Infraestrutura IoT e gestão de dados, então explicando um pouco melhor aquilo que a gente chamou genericamente de plataforma IoT. Utilizamos, né, a rede neutra ATC LoRaWAN, ou seja, um provedor de conectividade, uma infraestrutura comercial no contexto desse trabalho, e a infraestrutura do campus inteligente da Unesp Sorocaba. Então, aqui na Unesp nós temos uma plataforma de Smart Campus, onde nós temos lá implementado, né, a estação para tratamento de dados, para banco de dados, também já tem ali o suporte para a gente implementar as telas de visualização. E a infraestrutura do LoRaWAN, então, é providenciada ali pela própria plataforma comercial, a rede neutra, e o provedor de conectividade, que é quem faz ali o gerenciamento, quem vende o serviço, né? Quem vende o serviço de disponibilização do LoRaWAN para nós. E também, em paralelo, né, temos os dados de simulação para fazer as nossas validações sem ter o piloto físico, quando necessário. Interface dos provedores, né, então, onde a gente cadastra
os dispositivos e os dashboards, né, o que nós conseguimos criar aí para mostrar, né, qual é o consumo de água, monitorar as variáveis aqui no campus, no piloto que nós implementamos. Então, essa dashboard aqui serve para apresentar os resultados daquilo que nós coletamos como dados. O processamento de dados, então, consiste em carregar os dados que nós criamos, geramos a partir dos nossos modelos computacionais, normalização e atribuição dos identificadores de vazamento, ou seja, um treinamento supervisionado. Então, nós temos no nosso conjunto de dados o ponto em que vazou para fazer o treinamento da rede, conversão para o formato de tensor, para conseguir executar, né, o processamento operando sobre os grafos, então é preciso trabalhar nesse formato de tensor, e as matrizes de adjacência e distâncias. Então, com tudo isso, o algoritmo é alimentado, nós analisamos os seus resultados através da acurácia do algoritmo e da representação gráfica da distribuição de probabilidades. Então, essas são as duas formas de se analisar os resultados que foram obtidos pelo algoritmo. É com base nisso que nós vamos analisar os resultados. Regressão linear foi uma proposta para o problema da estimação da pressão nos nós que não têm dispositivo de medição. Então, os nós de junção, é muito difícil você fazer essa medição e ficaria muito caro cada junção ter o seu medidor. Então, nós propomos aqui o uso da regressão linear para estimar a pressão nesses pontos onde nós não conseguimos colocar o medidor. E a análise, a análise dos resultados, como eu comentei, né, baseada na acurácia e na representação gráfica. Nós coletamos. O piloto foi instalado aqui na Unesp, então, para validação do protótipo, principalmente também da parte de transmissão de dados, da interface com o LoRa, com o provedor da Core, e também a parte da apresentação, né, dos dashboards. Então, lá na entrada do campus, lá na caixa d'água do bloco D e outro na caixa d'água do bloco H. Então, foram implementados esses 3 pontos aqui dentro do campus para um piloto de validação. Estudos de caso, então. Utilizamos, né, para gerar os resultados do trabalho, utilizamos 2 redes hipotéticas, implementadas no EPANET, variando condições de aquisição de dados e variando o tamanho da tubulação para ter uma noção de como essas variações elas impactam no resultado. Intervalos de aquisição de dados, então 10 minutos é o mínimo que a gente consegue com o LoRaWAN, passando então para 30, 1 hora, 6 horas, 12 horas, para analisar como seria a resposta. E comprimento da tubulação. Então, baseado no mesmo desenho de tubulação, nós vamos criando versões esticadas delas, multiplicando então o tamanho de cada cano por 5, por 10, por 25, por 50, até 200 vezes. Também para verificar como a distância impacta no resultado final. Utilizamos então sementes, né, 10 sementes para cada condição de tempo comprimento. Então, foram feitas aí várias variações de todos esses parâmetros, né, utilizando diferentes sementes lá no gerador dos números aleatórios. Então, para produzir, baseado nas mesmas condições, por exemplo, 10 minutos, distância original. Então, produzo 5 versões diferentes, 10 versões diferentes, que elas vão ter sorteios diferentes do padrão de consumo, vão ter diferente aumento na demanda base, diminuição na demanda base, enfim, variações das condições operacionais para aumentar a nossa capacidade de diversificar os dados. Os vazamentos são representados através do orifício, ou seja, o vazamento depende da pressão instantânea, e os testes contemplaram também a variação da bitola da tubulação. Então, de que forma a bitola impacta também no resultado do algoritmo. Foi uma última análise que nós realizamos. O primeiro caso é uma rede com 4 pontos de consumo. Então, 16 padrões de consumo para ser sorteados, 30 pontos externos à rede. Para quê? Para produzir a variação que nós não controlamos. Então, esses 30 pontos externos servem para isso. Do lado de fora acontece várias coisas sobre as quais a gente não tem controle. Então, esses pontos modelam essa característica que a gente encontra nos cenários reais.
Então, vários dias, 600 dias de simulação com nenhum vazamento, e depois 100 dias para cada ponto de vazamento. Com a bitola da tubulação de 50 milímetros, né? 2 polegadas aproximadamente. Então, 5 pontos de vazamento e os 4 pontos de consumo, né? Seguindo a mesma legenda de cores, né, que eu apresentei anteriormente. No segundo caso, então, são 11 pontos de consumo. Então, é uma rede maior, mais complexa, o próprio desenho dela é um pouco diferente. 1.900 dias de simulação, porque são mais pontos de vazamento. Então, segue a mesma lógica. 100 dias onde nada vaza, depois 100 dias para cada ponto ativo. E nunca mais de um ponto ativo ao mesmo tempo. Sempre tratando os vazamentos um por vez, utilizando uma bitola de 4 polegadas, ou 100 milímetros, porque é uma rede maior, são distâncias maiores, então nós fizemos essa alteração para o segundo estudo de caso. Então, vários pontos aqui de vazamento, para cada um deles são feitas as simulações e, de novo, as mesmas condições. Variações de tempo, 10 minutos, 30, 60, todas aquelas, e também as de distância. Então, todas essas variações sobre as duas redes. Analisamos, então, o desempenho do algoritmo em diferentes comprimentos de tubulação, diferentes intervalos de tempo, e com ausência de dados de junção, que normalmente, né, não seria monitorado nas junções. Então, de início a gente utilizou como se fosse monitorado, depois a gente tirou para ver o que acontecia. E depois propôs a regressão linear para ver o quanto a gente conseguia recuperar de desempenho, né, em relação ao cenário ideal, que seria a gente monitorar tudo. E o desempenho também em relação a diferentes bitolas de tubulação. Então, para cada caso, né, foram 2, vou apresentar só o segundo por questão de tempo. Conversão do modelo do EPANET do grafo equivalente. Notem que o vazamento ele não é parte do grafo, porque ele pode aparecer em qualquer lugar. Então, a gente não tem controle sobre ele, não sabe onde ele está, então ele não é parte do grafo. O grafo é baseado sobre a rede ideal, a rede perfeita, sem vazamento. Na primeira situação, né, a GNN recebe os dados de todos os nós, inclusive as junções, claro, exceto de vazamento, e os resultados são esses. Nós notamos como o aumento das distâncias, a acurácia, ela aumenta, ela melhora, e também notamos que, com baixos intervalos de aquisição de dados, a dispersão entre esses resultados ela é menor. À medida que o tempo Me ouve, Eduardo?
professor Diego nos ouve? Oi, agora eu estou ouvindo, mas a câmera tá para a banca aí. Sim, essa aqui é a câmera da videoconferência. Ele vai voltar a compartilhar a tela dele. Tá, ok. Caiu o sinal da rede aqui na Unesp, e aí a gente caiu e voltou, mas ele não reconectou automático. Perfeito. Volta. Em que momento caiu? Acho um pouquinho antes aí, situação 2 ou 3. Eu estava acompanhando aqui com o texto ao mesmo tempo. Aí, você estava nesse slide aí. Perfeito. Podemos retomar? Você estava falando que a variação no comprimento e no tempo, né, das consequências da variação aí no comprimento dos dutos, eu acho. Ok, perfeito. Pode continuar. Obrigado. Então, como eu dizia, né, o aumento então das distâncias acabou favorecendo o desempenho, né, e também o menor intervalo de aquisição também oferece um desempenho que até é um resultado um pouco mais esperado, né, uma aquisição mais frequente produz resultados melhores. Sem os dados da junção, a rede perde bastante desempenho, então nós propusemos a estimação por regressão linear para conseguir recuperar parte desse desempenho, dessa acurácia perdida, sem comprometer, né, sem limitar a solução a ter que instalar mais sensores fisicamente. Então, nessa parte entra a regressão linear. E quando nós fizemos isso, nós notamos uma melhora geral para todos os casos. E aí, finalmente, a última análise feita foi sobre a variação da bitola da tubulação. Então, padronizamos, né, um único fator de distância e um único intervalo de aquisição de dados e trabalhamos com 4 bitolas diferentes. Então, para analisar se isso teria algum impacto, né, e de fato houve, né, à medida que se reduz a bitola da tubulação, o que se observou, né, para o mesmo cenário é que há um aumento da acurácia na validação. Então, fazendo essa análise, antes da análise, a visualização das distribuições de probabilidades, porque muitas vezes a rede não vai identificar um único ponto, ela não vai acertar 100% qual é o ponto que está vazando, mas ela vai delimitar uma região provável. Então, a interpolação 2D realizada sobre o resultado do algoritmo, ela permite que a gente tenha uma visão um pouco mais clara sobre a própria rede, né, a própria rede de distribuição, identificando dentro dessa rede áreas prováveis, áreas que, se for necessário fazer uma inspeção manual, uma inspeção passiva, ao invés de trabalhar na rede toda, eu me concentro unicamente naquela região provável. Eu já tenho um ganho operacional e de tempo e de esforço bastante grande em relação a isso. E a saída da rede como distribuição de probabilidades permite a gente fazer isso. Mesmo quando eu não sei qual é exatamente o ponto, eu consigo ter uma região provável destacada, onde nós podemos priorizar, né, os esforços da identificação manual ali do ponto exato. Então, considerações sobre os resultados que nós tivemos. De forma geral, o aumento no comprimento da tubulação favoreceu a acurácia do algoritmo, nos dois casos. Muito em conta da questão da perda de carga na tubulação, característica hidráulica. Os intervalos de aquisição mais curtos também favorecem a acurácia do algoritmo, sobretudo quanto à dispersão em torno da média. Então, a gente percebe que os resultados são menos dispersos quando o intervalo de aquisição ele é mais curto. Os padrões de consumo variam a cada hora, por isso eu tenho desempenho similar em 10, 30 e 60 minutos, o que pode ser que não aconteça numa situação real, mas há uma limitação do simulador. Então, o consumo ele é constante dentro de cada hora, e ele varia de hora em hora. Então, por isso, isso pode ter impactado principalmente nos casos de 30 e 60,
isso pode ter mascarado, de certa forma, o desempenho, né, dessas duas classes. O uso de regressão linear melhorou a acurácia em todos os casos, porém os ganhos foram maiores em cenários com um multiplicador de distância mais baixo. Então a gente percebeu isso também nos resultados. Quando as redes são muito grandes, a regressão linear já começa a ficar menos eficaz. Embora os vazamentos sejam de tamanho variável, a partir do intervalo nominal de pressão na rede, nós conseguimos estimar uma faixa de 1,8 a 2,6 litros por minuto. Então, mais ou menos, essa é a faixa de vazamento que nós conseguimos identificar através do nosso algoritmo, com essa acurácia que nós mostramos. Ele tende a trabalhar melhor quando as bitolas são menores, porque normalmente a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta, eu tenho maior quantidade de água vazando e, de certa forma, isso pode aí contribuir para a melhora da acurácia. Então, a nossa percepção sobre esse resultado polegadas, na verdade, ela prejudicou os resultados quando nós iniciamos lá o estudo de caso número 2. Então, nós trabalhamos com a bitola de 4 polegadas, mas se tivéssemos usado a de 2, talvez o resultado teria... Engraçado, eu coloquei com ele primeiro, perdi a conexão da internet, mas está ligado. Cortou de novo? Daniel está com o microfone aberto. Tava, já resolveu. Tudo ok? Ok, pode continuar. Ok. Então, só que historicamente, né, o estudo da bitola foi o último. Então, quando nós fizemos esse último estudo, nós percebemos que talvez aquela assunção inicial de que a bitola de 4 polegadas seria melhor pelo tamanho, pelo comprimento da rede, então, na verdade, talvez ela tenha acabado prejudicando um pouco esses resultados do segundo caso. Mas no primeiro, nós conseguimos ver bastante similaridade entre os resultados dos dois estudos. Tá? Resumindo, então, finalizando a apresentação, sistema de monitoramento de redes de água, né, com comunicação de longo alcance e baixo consumo, o algoritmo de GNN, então, analisado através de dados de simulação computacional, pela disponibilidade, né, ou pela indisponibilidade e pela dificuldade de gerar esses dados de forma real. Desenvolvimento do protótipo do dispositivo e a implementação da infraestrutura LoRaWAN, tanto local para testes e depois a comercial para o piloto. Realização de 2 estudos de caso, fazendo aí análise de diferentes aspectos de implementação. Então, o intervalo de aquisição de dados, o diâmetro da tubulação, a distância dos tubos, a própria proposta da regressão linear. Então, para minimizar ali a perda de acurácia decorrente daqueles pontos ausentes, os pontos de junta, né, onde nós não temos medição. Então, para diminuir essa perda, então, nós fizemos essa proposta. A implementação de um piloto nas dependências da Unesp Sorocaba, para fazer a validação. E aí, como trabalhos futuros, ficam, né, as propostas, né, uma análise comparativa de outras arquiteturas de GNN, aplicação em datasets de referência utilizados na literatura, sendo que, nesse trabalho, a gente utilizou o contexto que interessava para a empresa parceira, né? Então, teve também esses pontos. A gente não utiliza os datasets de referência, que são grandes, né? Então, são redes inteiras, redes de cidade, então não se encaixaria nesse trabalho, mas poderia ser feito futuramente. E a implementação, claro, de uma rede de distribuição real, partindo já dos resultados que nós coletamos, né? E dos indícios sobre distância, tempo de aquisição. Então, seria aí uma outra proposta de trabalho futuro. E com isso eu encerro a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos e passo a palavra de volta ao professor Eduardo, presidente da BAN. Obrigado. Ok, Rodrigo, agradeço aí pela apresentação. Então, tivemos um pequeno imprevisto aí na conexão, mas conseguimos corrigir aí a tempo, ainda bem que não foi nada mais duradouro aí, que pudesse gerar um problema maior até inviabilizar. Então, a gente finaliza a primeira etapa, relacionada à apresentação pelo candidato da tese de doutorado, do trabalho desenvolvido. Eu vou passar, então, a abrir aqui os trabalhos da segunda fase. Então, na segunda fase, a gente
realiza, então, a arguição, os membros da comissão examinadora realizam a arguição do trabalho apresentado, ok? Volto, então, a agradecer a todos os membros da banca e vou seguir o praxe aí, iniciando, então, pelos membros externos, ok? Então, iniciar pelo membro que está mais longe, professor Diego, da Federal do Rio Grande do Norte, por favor, fique à vontade aí para as suas considerações. Ok, Eduardo. Primeiramente, queria agradecer a você e ao Rodrigo